tudo bem? Hoje eu quero falar para vocês sobre uma passagem, né, onde Jesus andou sobre o mar, claro, ele pode, que é em Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao 36. Logo após a multiplicação dos pães, Jesus ordenou, ele não pediu, ele ordenou aos seus discípulos que entrassem no barco e seguissem, fossem andando, na verdade, se adiantem, né? E assim os discípulos fizeram, entraram no barco e seguiram. Enquanto isso, Jesus subiu ao monte e foi orar, foi falar com o Pai. E aí você pode me perguntar, mas Jesus estava ali com todo mundo, por que ele não orou junto com todo mundo? E por que ele não orou quando os discípulos estavam com ele? Não se reuniu todo mundo, não deram as mãos e vamos fazer uma oração ao Pai? Por que será? Porque ele precisava falar com o Pai dele em secreto. E muitas vezes, o que nós precisamos falar com Deus também é em secreto, como Jesus ensinou. Quando precisarmos de alguma coisa, ele disse, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto, que Deus, que ouve em secreto, te recompensará. Entendeu o segredo? Muitas vezes a gente não pode sequer pedir oração por um determinado problema, porque o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, ele escuta e ele interfere, como fez com Daniel, né? Que segurou a bênção de Daniel. Então, o que acontece? Jesus foi falar em secreto porque cabia a ele, naquele momento, ele falar com o Pai em secreto. E muitas vezes cabe a nós também falarmos com Deus em secreto. Principalmente quando se trata de um projeto, quando se trata de um sonho. Muitas vezes é um problema em família, que não vai adiantar você falar para ninguém, porque ninguém vai resolver. Muitas vezes é um problema de ordem pessoal. Então você não precisa estar se expondo, contando a quem não vai resolver. Muitas vezes as pessoas nem guardam o segredo. Então fale com aquele que é quem vai resolver, quem pode resolver. E Jesus subindo ao monte, né, após orar, ele foi encontrar com os discípulos. Se ele mandou, se ele ordenou, evidentemente que ele não os deixaria só, tá certo? Mas àquela altura, o barco já estava em alto mar. Os ventos sopravam contrários ao barco. E os discípulos começaram a sentir medo, e muito medo, porque eles não podiam deixar aquele barco afundar. E porque eles sentiram medo, faltou fé. Faltou fé. Se Jesus ordenou, vá, entre no barco e eu vou depois. E aí, quando acontece uma tempestade e eu me desespero, é porque me faltou fé. Tá certo? Então, às vezes acontece isso na nossa vida também, minha gente. A fragilidade não só foi na vida dos discípulos, não. A fragilidade acontece conosco também. Às vezes o problema é tão grande, os ventos estão batendo tão contrário à nossa vida, à nossa família, ao nosso emprego, ao nosso relacionamento, à sua vida pessoal, tão contrário que a pessoa se desespera. E os discípulos, quando se desesperaram, Jesus estava se aproximando deles, e eles nem acreditaram que era Jesus. Eles pensaram que era um fantasma. Porque o milagre foi tão grande, eles verem que Jesus estava chegando, o milagre era tão grande para eles, que eles disseram, não, só pode ser um fantasma. Isso que o medo faz. O medo impossibilita você de enxergar o milagre. O milagre que Deus vai fazer na sua vida é tão grande que você não pode permitir que o medo ofusque esse milagre. Que você não consiga enxergar o milagre por causa do medo, não. Então precisa banir o medo através da fé. Até porque o medo é falta de fé. Então você pede a Deus que aumente a sua fé. E você, através da fé, você vai banir esse medo. Porque quando o seu milagre chegar, você vai enxergar que é Jesus que está fazendo. E Ele vai fazer isso. Ele vai fazer um milagre na tua vida. Ele vai fazer um milagre na vida da sua família, do seu filho, do seu marido. Ele vai fazer um milagre na sua vida profissional. Ele vai fazer um milagre na sua vida financeira. Ele vai fazer um milagre na sua saúde. Porque Ele é o dono do milagre. Ele tem poder para fazer isso. E, aliás, só Ele pode fazer. E você precisa ter fé, primeiro para viver esse milagre.
e está no lugar do milagre. Os discípulos, eles entraram no barco, né? Então eles estavam, o barco era o quê? Era o lugar do milagre. Mesmo que eles estivessem com medo, eles viveram o milagre porque eles estavam no lugar do milagre. Então, quando Jesus chegou, foi que Jesus disse: não tenhas medo. Primeira coisa que Jesus pediu para eles foi que banissem o medo, afastassem o medo, para que eles enxergassem o milagre. E aí, sem o medo, eles iam ver que era Jesus que estava chegando e não um fantasma. E depois Jesus disse: tendes bom ânimo. Imagina que palavra maravilhosa. Não tenhas medo e tendes bom ânimo. Por que o bom ânimo? Por que não só o ânimo? Você sabe o que é que significa a palavra ânimo? Ela vem do latim e ela significa excesso de determinação diante de uma situação perigosa. Ou seja, você está vivendo uma situação perigosa em qualquer área da sua vida, você tem que ter bom ânimo, porque você precisa agir, você precisa reagir. Então você tem que ter um excesso de determinação diante dessa situação. E você tem que agir com medo? Não, claro que não. Com fé. Então, com fé você vai vencer. E com fé você vai ter coragem de agir exatamente com esse excesso de determinação que você precisa ter diante dessa dificuldade que você está passando. Eu quero que essa palavra fique aplicada em seu coração e que você consiga, através da fé, banir esse medo para enxergar o seu milagre, que vai ser muito grande. Deus vai agir na sua vida. O seu milagre vai chegar e você vai enxergar, porque você vai enxergar através da fé. Tenha bom ânimo e tenha um dia de paz, em nome de Jesus. Amém.